Bom, agora que a gente já viu o básico sobre funções geradoras de momentos, vamos calcular algumas funções geradoras de momentos para a gente poder brincar um pouco com elas nos próximos vídeos, tá? Então, esse vídeo aqui a gente vai calcular todas essas seis, ou melhor, cinco, né? E provar que a da Cauchy não existe. Então, vamos lá. Primeiro, se você tem x, uma variável aleatória, com distribuição de Bernoulli com parâmetro p, sua função geradora de momentos é facilmente calculada pela definição, né, de valor esperado. Na verdade, pela lei do estatístico preguiçoso, melhor dizendo. Então, isso aqui vai ser e elevado a t vezes zero, vezes a probabilidade de x ser igual a zero, mais e elevado a t vezes 1, vezes a probabilidade de x ser igual a 1. Então, isso aqui vai dar p e elevado a t mais 1 menos p. E você repara que não tem nada que te impeça de calcular essa função para todo o valor real de t. Tá? Então, essa é a função geradora de momentos de uma distribuição de Bernoulli. Agora, se a gente olhar uma binomial de parâmetros n e p, a conta vai sair por um procedimento semelhante. Tá? A gente vai utilizar a calcular diretamente o valor esperado que vem da definição da função geradora de momentos. Então, o valor esperado de e elevado a tx, isso vai ser o somatório para x indo de 0 até n, de e elevado a tx, n escolhe x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. E agora eu vou juntar esses dois termos aqui, né? Reparem que eles têm uma potência x em comum. Então, isso vai ficar para mim o somatório para x indo de 0 até n. N escolhe x, p é elevado a t, tudo isso elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. E agora eu vou usar o resultado que me expande a mais b elevado a n, como se fosse o somatório para x indo de 0 até n. N escolhe x, a elevado a x, b elevado a n menos x. Reparem que é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Se eu chamar p é elevado a t de a e 1 menos p de b. Ou seja, isso aqui eu escrevo como se fosse a mais b elevado a n. Novamente, eu posso calcular essa fórmula aqui sem problema nenhum para todo valor real de t. Tá? Reparem, né, uma observação, a função geradora de momentos da binomial é a enésima potência da função geradora de momentos da Bernoulli. Isso não é mera coincidência, mas a gente vai deixar para voltar para esse assunto daqui a pouquinho. Então, agora vamos calcular a função geradora de momentos de uma distribuição de Poisson. Então, se você tem x com distribuição de Poisson de parâmetro lambda, então a sua função geradora de momentos, valor esperado de e elevado a tx, e esse valor esperado é igual ao somatório para x indo de 0 até infinito, e elevado a tx, e elevado a menos lambda, lambda elevado a x, sobre x fatorial. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o e elevado a menos lambda em evidência, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no da Bernoulli. Vou juntar esses dois termos que têm uma potência comum de x. Então isso vai ficar e elevado a menos lambda, somatório, x indo de 0 até infinito, e elevado a t vezes lambda, tudo isso elevado a x, sobre x fatorial. E agora, se a gente relembrar a série de Taylor da função exponencial, que a gente viu no vídeo anterior, isso aqui é exatamente igual a e elevado a lambda, e elevado a t. Portanto, essa função geradora de momentos a gente vai escrever como e elevado a menos lambda, e elevado a lambda, e elevado a t, que eu vou reorganizar para ficar de um jeito como em geral a gente encontra nos livros. E elevado a menos lambda em evidência. Então vai multiplicar 1 para dar esse menos lambda, e aqui vai multiplicar por menos e elevado a t para dar esse outro termo aqui. E novamente, não tem nada que me impeça de calcular isso para todo valor real de t. Ok? Agora vamos fazer a conta da função geradora de momentos de uma distribuição normal. Antes de fazer da normal de média μ e variância sigma ao quadrado, eu vou fazer da normal padrão, de média 0 e variância 1.
E vocês vão entender já o porquê que eu estou fazendo isso, para economizar um pouquinho de conta. Então, a função geradora de momentos da normal padrão, o valor esperado de e elevado a tz, né? Eu chamei essa variável aleatória aqui de z. Isso é integral, menos infinito a mais infinito, é elevado a tz, 1 sobre raiz de 2π, é elevado a menos z quadrado sobre 2, dz. E aí agora eu vou juntar, né, essas duas exponenciais. Então isso vai ficar integral de menos infinito a mais infinito, 1 sobre raiz de 2π. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou escrever e elevado a menos em evidência, vai ficar z ao quadrado. Eu vou querer colocar o meu dividido por 2 também em evidência. Então, como eu coloquei o sinal de menos em evidência, aqui eu tenho que colocar menos 2tz dz. E aí, quando você olha para essa expressão aqui, você vê que ela é quase um quadrado perfeito, né? Tá faltando um termo aqui, que seria o termo t ao quadrado. Então, eu vou somar e subtrair esse termo para aparecer exatamente um quadrado perfeito que eu quero. Vocês já vão entender o porquê eu quero que apareça um quadrado perfeito, tá? Eu quero encontrar a densidade da normal aqui para eu poder simplificar essa minha integral e alguma parte dela dá 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Integral menos infinito a mais infinito, 1 sobre raiz de 2π, é elevado a menos, agora eu vou pegar a parte que tem o quadrado perfeito, z quadrado menos, ou melhor, perdão, z menos t ao quadrado sobre 2, e a parte que está sobrando é elevado a t quadrado dz sobre 2 também, tá? Porque sobre 2 tem evidência. Então, se você olhar essa parte aqui, isso aqui é o núcleo de uma distribuição normal com média t e variância 1. Ou seja, quando você fizer essa integral aqui, isso daqui vai dar 1. E repara que esse termo que está sobrando, e elevado a t quadrado sobre 2, não depende de z, né? Então isso vai dar e elevado a t quadrado sobre 2, que eu também posso calcular para todo o valor real de t. E aí, finalmente, se eu tenho x com distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado, a gente sabe que isso é a mesma coisa de eu escrever x como se fosse sigma z mais μ, aonde z é uma normal padrão. Eu vou utilizar isso para calcular quem que é a função geradora de momento de x, tá? Que por definição é o valor esperado de e elevado a tx, mas ora, eu estou escrevendo a minha variável aleatória x como se fosse sigma z mais μ, tá? E aí, isso aqui vai dar para mim o seguinte: valor esperado de e elevado a t sigma z e elevado a tμ. Bom, e elevado a tμ é uma constante, tá? Então isso vai ficar e elevado a tμ, valor esperado de e elevado a t sigma vezes c. E reparem que isso aqui vai dar para mim o quê? E elevado a tμ. E esse segundo termo é exatamente a função geradora de momentos de z, porém calculada no valor t vezes sigma. Bom, eu acabei de calcular a função geradora de momentos de z, tá? Então isso aqui vai dar e elevado a tμ, que multiplica e elevado a t quadrado sigma quadrado sobre 2. E, finalmente, isso me dá a expressão e elevado a tμ mais t quadrado sigma quadrado sobre 2, que novamente eu posso calcular para qualquer valor real de t, e que é a função geradora de momentos de uma distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado. É claro que você poderia ter calculado pela definição diretamente, né, a função geradora de momentos de x. Ia ser um pouco mais chato você fazer esse procedimento aqui de completar quadrados, enfim. Eu acho que assim fica um pouco mais fácil de enxergar e a gente acaba usando essa propriedadezinha bacana da função geradora de momentos, né? Ou seja, isso aqui é um cenário um pouco mais geral, né? Se você conhece a função geradora de momentos de uma variável aleatória, você consegue facilmente obter a função geradora de momentos de qualquer função afim dessa variável aleatória, tá? Bom, prosseguindo aqui, vamos para o nosso penúltimo caso onde a gente vai ilustrar, tá? Que é o caso da distribuição exponencial.
com o parâmetro lambda. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é que em todos os exemplos que a gente fez até agora, a gente tinha a nossa função geradora de momentos podendo ser calculada para qualquer valor real de t, tá? Bom, nos dois primeiros casos a variável é limitada, no caso normal a gente sabe que a cauda da normal vai para zero muito rápido, né? Ela é da forma e elevado a menos x quadrado. E aqui na exponencial alguma coisa esquisita vai acontecer. A função geradora de momentos não está definida para todo valor real de t. E bom, e não é por acaso, né, que a cauda da exponencial não decai como e elevado a menos x quadrado, decai como e elevado a menos x. E é justamente isso que vai causar um certo conflito quando a gente compara a cauda da exponencial com o crescimento da função que nos dá a função geradora de momentos. Tá? Então, façamos essa conta aqui e isso vai ficar claro para a gente. Então, a função geradora de momentos de x, o valor esperado de e elevado a tx, vai ser integral de 0 a mais infinito, e elevado a tx, lambda, e elevado a menos lambda x, dx. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar o lambda aqui fora da integral, e que vai ficar a integral de 0 a mais infinito, e elevado a quem? T menos lambda, que multiplica x, dx. E aí eu tenho dois possíveis cenários, tá? Repara que t é um valor fixo a princípio, tá? É o argumento, né, da nossa função geradora de momentos. Beleza? O que está variando nessa integral aqui é o x, ok? Então eu posso ter dois cenários possíveis. Eu posso calcular minha função geradora de momentos para um valor t que seja t menos lambda menor que zero, ou seja t menos lambda maior do que zero. E eu quero que a gente enxergue, nesses dois cenários, o que vai acontecer com o meu integrando, né? O gráfico que eu vou fazer aqui em verde é o gráfico da função que a gente está integrando. Então, se você tem t menos lambda negativo, você tem e elevado a uma potência negativa de x, que para x indo de 0 até mais infinito é algo que decai assim. Tá? Por outro lado, se você tem t menos lambda positivo, aqui, no seu integrando, você tem e elevado a uma potência positiva, né? Um valor positivo de x. Então, isso é algo que vai crescer dessa forma. Então, quando você for calcular a área abaixo dessa curva no segundo cenário, né, você vai ter um valor infinito. Então, esse caso aqui já está excluído quando a gente for lidar com o cálculo dessa integral. Tá? E o único caso que tem chance de dar finito, né, é esse caso aqui, que é o caso que a gente vai seguir adiante. Tá? Então, daqui em diante, a gente vai assumir, para prosseguir a nossa conta, que a gente tem t menos lambda menor do que zero. Que se você olhar ali no slide, é exatamente, né, o domínio para t da nossa função geradora de momentos da exponencial. Então, isso daqui vai dar lambda vezes, ao calcular essa integral, isso vai dar e elevado a t menos lambda vezes x, que multiplica t menos lambda, para x indo de 0 até mais infinito. Bom, se eu fizer x igual a mais infinito, isso é uma potência negativa, né? Então isso vai dar e elevado a menos infinito, que vai dar zero. E quando eu calcular isso daqui em zero, vai dar 1 sobre t menos lambda. Ou seja, se eu trocar os termos aqui no denominador, eu fico exatamente com a expressão que está ali no slide. Lambda sobre lambda menos t. E repare que do jeito como a nossa conta foi feita, isso aqui só faz sentido para t menor do que lambda. Tá? E fica bastante claro dessa nossa argumentação aqui, né, que houve de fato um conflito quando a gente vai avaliar o crescimento da nossa função da qual a gente calcula o valor esperado para calcular a função geradora de momentos, com a cauda da distribuição exponencial. Esse conflito é resolvido somente em certos cenários que implicam no domínio da nossa função geradora de momentos. E finalmente, né, vamos fechar esse vídeo falando da função geradora de momentos da Cauchy, que não existe, né? Como a gente deveria imaginar, né? A gente viu o teorema em vídeos anteriores que se a função geradora de momentos existe, então a variável aleatória tem todos os momentos. Tá? É muito forte isso.
E a Cauchy a gente sabe que não tem nem o primeiro momento, então ela não pode ter função geradora de momentos. Então vamos lá. Se você tem x com distribuição de Cauchy, vamos tentar calcular o que acontece se a gente tenta calcular a sua função geradora de momentos. Valor esperado de e elevado a tx, tá? E aí eu vou escrever isso da seguinte forma. E elevado a tx vezes 1 sobre π, 1 mais x quadrado, dx, tá? E aí agora eu quero entender o que acontece com esse meu integrando, tá? Vamos dividir em dois possíveis casos. Vamos dividir no caso onde eu tenho t positivo e no caso onde eu tenho t negativo, tá? E aí, novamente, analogamente ao que a gente fez no caso da exponencial, o que eu vou colocar aqui no eixo x é justamente esse integrando que nós temos aqui. Se você tem t positivo, se você faz x ir para menos infinito, tá? Esse termo aqui, ele vai... Bom, o que vai acontecer, se você fizer a regra de L'Hopital, né, é que ambos vão... Isso vai acontecer, tá? Ou melhor, explicando. A exponencial vai para zero mais rápido do que esse termo quadrado. Quando você fizer L'Hopital, a exponencial ganha e esse limite indefinido, 0 sobre 0, vai dar zero. Se você fizer t ir para mais infinito, se você fizer x ir para mais infinito, você vai ter infinito sobre infinito, mas a exponencial ganha de qualquer polinômio. Então, essa função vai fazer alguma coisa assim. Logo, a área que você está tentando calcular vai dar infinito. Ok? Se você tiver t negativo, é um raciocínio análogo. Tá? Se você tiver t negativo e você fizer x ir para mais infinito, você vai ter essa exponencial indo para zero e esse denominador indo para zero. A exponencial vai ganhar no L'Hopital e vai dar zero. E se você tiver t negativo e x indo para menos infinito, você vai ter e elevado a um número positivo, tá? Dividido por algo que vai para zero, então vai ganhar a exponencial e vai ficar algo assim. Então, nos dois casos, a integral que você vai tentar calcular vai dar uma área infinita. Então, portanto, a função geradora de momentos da Cauchy, ela vale infinito, exceto se você tiver t igual a zero. Porque se você tiver t igual a zero, o que vai acontecer? Você vai estar calculando o valor esperado de e elevado a zero vezes x, que é o valor esperado de 1, que dá 1. Ou seja, qualquer variável aleatória tem função geradora de momentos definida para t igual a zero e ela vale 1. Tá? Porém, a existência da função geradora de momentos em um intervalo t em torno de zero está condicionado na existência de todos os momentos da sua variável aleatória. E a gente viu aqui, no caso da Cauchy, como ela não tem nenhum momento, o que acontece? Ela só está definida realmente nesse ponto. Tá? Isso também aconteceria com variáveis aleatórias que tenham, né, que não sejam tão extremas quanto a Cauchy, né, que tenham alguns momentos e não tenham outros. Ok? Bom, a gente poderia ficar calculando funções geradoras de momentos aqui para sempre, mas com essas que a gente calculou, a gente já consegue ilustrar bastante coisa, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo.